pertinente à igreja. Essa questão foi tratada muitíssimo na Reforma Protestante, em virtude de que o sacerdócio, que é uma realidade universal estabelecida pelo Novo Testamento, estava num quadrado religioso, num círculo religioso. Então a Reforma Protestante, ela brigou para dizer para todos que o sacerdócio é uma realidade universal e que os crentes não tinham que depender de um sacerdote para levá-los a Deus. Um sacerdote nos conduzisse a Deus, à palavra de Deus, num sentido assim determinativo, num sentido de mando. Então a Reforma Protestante, ela brigou por esse quesito e ela pregou esse sacerdócio, ensinando que de fato cada crente de per si pode estar diante de Deus, ele próprio pode confessar os seus pecados a Deus, ele próprio pode orar a Deus, ele próprio pode ser um intercessor aos seus ou pelos seus, ele próprio pode ser um intercessor pela pátria, pela sua gente, pela sua família, pelo seu povo, porque o crente, ele se inclui nesse sacerdócio real, estabelecido pelo Novo Testamento, guiado pelo Espírito Santo, sancionado pela palavra de Deus. É claro que o sacerdócio, em termos assim de ofício, foi uma realidade antigo-testamentária, veterotestamentária, mas em termos de função, ele se estende até o nosso presente, até hoje. No Antigo Testamento era oficial o sacerdócio hereditário, uma tribo fora eleita por Deus ou foi eleita por Deus para oficiar nesse sentido, a tribo de Levi. Mas a função sacerdotal, ela perdura no sentido de que, como já disse, a igreja, a partir de todos os seus, faz que essa realidade aconteça onde ela se estabelece. Muito bem. Então você intercede, você ora, você ministra, você ensina e reciprocamente a igreja se instrui, se pastoreia, reciprocamente a igreja se edifica e nessa mutualidade cristã a igreja se agiganta consoante o ensino da palavra de Deus e ela se faz povo sacerdotal em ministração a Deus e em ministração a si, nessa reciprocidade de ministração que acontece no meio do povo crente. Muito bem. Paulo disse a Timóteo: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, transmite a homens fiéis, para que esses igualmente possam transmitir a outros, e assim sucessivamente. Meus irmãos, esse texto ele é elástico. Esse texto é elástico no sentido de que ele se estende, ele se avoluma num crescente que não tem fim. Ele se avoluma num crescente que direciona-se para, digamos, o infinito. Porque Paulo diz: o que de minha parte ouviste. Então Paulo se inclui nesse texto e ele toma para si a responsabilidade de ter sido aquele ministrador da palavra de Deus de maneira veraz. O que de minha parte ouviste. Meus irmãos, aí está um ponto. Nenhum de nós há de ocupar essa realidade sacerdotal e de ministração a outros, se não tiver em si a propriedade de poder dizer: o que de minha parte ouviste, isso mesmo transmite a outros, a homens fiéis, para que eles possam instruir os demais. Então eu tenho que ter essa propriedade, você tem que ter essa propriedade, cada um de nós
eu me insiro na obra, eu me presencio, eu estou aí, eu sou quem ensina, eu sou quem ora, eu sou quem distribui a palavra, eu sou quem edifica a igreja pela minha vida, pelo meu testemunho, pela pregação, por tudo aquilo que eu sou capaz de ministrar a partir do que o Espírito Santo me otorgou. Então Paulo diz: o que de minha parte ouviste. Ele não está fora, ele está no círculo, ele está do lado de dentro. Então nós não seremos, irmãos, esse povo sacerdotal, esses homens sacerdotais, se nós próprios não nos incluirmos a ponto de podermos dizer: o que de minha parte vocês ouviram, pode fazer, ou podem fazer, melhor dizer. Olha a autoridade do apóstolo: o que de minha parte ouviste, isso transmite. Isso é segurança, irmãos. Então eu não serei um homem a ministrar a minha família, eu não serei um homem a ministrar a minha igreja, eu não serei um homem a ministrar a minha sociedade, a minha nação, se eu não tenho a capacidade de dizer essa palavra. O que de minha parte ouviste, quer dizer, eu me prendo ao compromisso com a palavra de Deus, eu me prendo a uma realidade testemunhal que diz respeito a uma vida comprometida com a verdade, com a palavra do Evangelho. Amém? Então começa em mim. Começa em mim. A autoridade espiritual sobre a minha casa, os meus filhos, a autoridade espiritual que eu revelo na vida comum da igreja, a autoridade espiritual que eu revelo nos círculos sociais a que pertenço, essa autoridade espiritual é alguma coisa presente em mim. Então, eu tenho esse compromisso, você tem, cada um de nós tem. Não é alguma coisa que nós devamos esperar que caia do céu, que venha pronto assim através de uma realidade mística. Eu tenho que me fazer esse homem comprometido com a palavra de Deus, a ponto de poder dizer para os meus filhos e para quem quer que me conheça: pode fazer do jeito que eu faço. O que de minha parte ouviste, isso mesmo transmite a homens fiéis. Agora, meus irmãos, há um ponto necessário a se falar nessa questão de sacerdócio do homem crente em termos familiares, em termos eclesiásticos e em termos sociais. É que uma e outra coisa dessas não são realidades assim estanques, à parte, separadas. Eu não vou ser esse homem de Deus em sociedade se eu não sou no meu convívio pessoal, se eu não sou no meu convívio familiar, se eu não sou no meu convívio eclesiástico. Então eu não posso ser essa testemunha em termos sociais se eu não sou essa testemunha em termos de igreja, se eu não sou essa testemunha em termos de família. Então essas coisas não são blocos separados, é a mesma coisa, elas são a mesma coisa. São coisas que naturalmente se vertem, porque eu sou um homem de Deus em sociedade, porque o meu testemunho influencia a sociedade, porque o meu testemunho influencia na igreja, porque o meu testemunho influencia no meu lar, na minha casa, porque o meu testemunho diz respeito a mim. Então essas coisas elas acontecem no todo, entenderam, irmão? Você não pode ser um homem que diga respeito a essa realidade espiritual de um sacerdócio que de fato abençoa aqui na igreja e não ser lá fora. Uma coisa está atrelada à outra. Então os meus colegas de trabalho, eles viverão como um homem abençoador ali no trabalho e não como um homem que queixa do trabalho, do patrão e de toda a realidade pertinente a isso. Os meus colegas de trabalho, eles vão me ver como um homem abençoador.
eles até me pedirão orações, eles verão em mim um testemunho diferenciado, eles verão em mim uma realidade que eles não veem nos outros que não têm essa experiência do novo nascimento, de um compromisso veraz com a palavra de Deus. Mas por que os meus colegas veem isso na escola e no trabalho? Porque eu estou assim na igreja. Eu não sou um aqui e outro lá. Entenderam, irmãos? Eu não sou um artista. Você não é um artista. Você não se apresenta como crente em alguma parte e noutra parte de modo diferente. Você não é um ator. Você é alguém que nasceu de novo. O Espírito Santo habita em você. Depois selado como Espírito Santo. Você tem a palavra de Deus como guia à sua vida, meu irmão. Então você não fala palavrão. Seus colegas veem que a sua linguagem é diferente. O seu compromisso com o dinheiro é diferente. O seu compromisso com a família é diferente. Então eles percebem. Então como é que você abençoa a sua sociedade, o seu ambiente de trabalho? E dessa maneira. E do jeito que você é lá, você é aqui. Entre os irmãos, na fé, entre os crentes, você testemunha igualmente. E a própria igreja vê a sua vida, os irmãos testificam acerca da sua fé. Há uma realidade de vida comprovada pela igreja, realidade de vida essa que você vive, realidade de vida essa que você revela no curso da sua existência cristã. A igreja testemunha, e os seus filhos igualmente. Então essas coisas todas acontecem, irmãos, igualmente. Eu não sou crente no trabalho, e meio crente na igreja, e quase crente em casa. Eu sou a mesma coisa. Por isso que eu abençoo a minha família, a minha igreja e a minha sociedade, ou as sociedades todas às quais eu pertenço e com as quais tenho algum relacionamento. Então, esse entendimento cada um de nós deve e precisa ter. Entenderam, irmãos? Que Deus nos ajude a isso, para que nós não dividamos a nossa vida, para que nós não nos compenetremos como crentes num e no outro ponto e em outros não. Nós somos crentes, a cidade tem que testemunhar isso, o povo que nos conhece tem que testemunhar isso, os nossos filhos principalmente, eles têm que testemunhar isso. Eu tenho 2 filhos, já são casados, eu já sou avô. Você tem todo o direito de perguntar para os meus filhos sobre quem é o pastor Emanuel, não é verdade? Pergunta para eles. Você tem todo o direito de perguntar para a igreja na qual eu estou esses anos todos. E você tem todo o direito de perguntar na cidade de Teixeira de Freitas e em outras cidades quem é o pastor Emanuel. É isso que tem que acontecer, irmão. Nós não podemos nos corar de vergonha em algum lugar. Nós não podemos temer a face de ninguém. Eu não passo por aquela rua, aquele fulano me deixa, não é, com a cara no chão. Eu não posso ser assim, você não pode. E se alguma coisa na sua vida está seguindo essa linha, se alguma coisa no seu viver, se uma realidade dessa natureza está acontecendo, arrependa-se, meu irmão, porque Deus está pronto em perdoar o seu pecado. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó, e Ele sabe que nós carecemos do seu perdão e da sua ajuda. Portanto, que saiamos aqui nessa noite com essa verdade na nossa cabeça. Eu tenho que ser esse homem de Deus na minha casa, na minha igreja e em todos os lugares. E essas coisas todas acontecem num bloco só. Não há divisões quanto a isso. Agora, meus irmãos, como eu estava dizendo, esse texto é elástico, porque Paulo ministra a Timóteo, e Timóteo vai ministrar a homens idôneos, e esses homens idôneos vão ministrar a outros,
e esses outros, consequentemente, ministrarão a outros mais, e essa realidade sucessiva direciona-se para o infinito. Olha que coisa maravilhosa, de minha parte ouviste, Paulo. Timóteo, você ouviu. Timóteo, homens idôneos, vocês ouviram. Outros mais estão a ouvir e ouvirão ainda mais. Então, essa cadeia de crescimento em termos de doutrina, em termos de fé, tem que acontecer, meus irmãos, no nosso meio. Uma igreja deve crescer em termos de doutrina, uma igreja deve crescer em termos de conhecimento da palavra de Deus. A oração dos crentes deve revelar isso, o seu compromisso com Deus deve revelar isso. Aleluia. Isso quer dizer, irmãos, que a palavra ser estancada. Esse texto quer dizer que a palavra não pode ser estancada. Como é isso? Paulo, Timóteo, homens idôneos, e outros, e outros, e outros, até o infinito. A palavra não pode ser estancada. Você sabe quando é que a palavra é estancada? Quando a gente dá lugar à carne e ao pecado. Aí trava. Que nos arrependamos. Nenhum de nós aqui é melhor do que o outro. Nenhum de nós aqui não precisa de arrependimento. Nenhum de nós aqui é tão super crente que não necessita de ajuda, de disciplina, de alguma repreensão, de algum cuidado. Nenhum de nós aqui é autossuficiente. Portanto, que essa cadeia não seja quebrada por mim ou por você. Você está entendendo? Paulo, Timóteo, homens idôneos, outros e outros e outros e outros, sem parar. Só para quando o pecado entra, quando a desgraça do pecado toma conta de uma vida. Quantos você conhece que pararam? Quanta gente boa que ministrou a palavra de Deus, quanta gente que escreveu livros, quanta gente que pregou em congressos, quanta gente que foi tomada como ícone por muitos aqui no Brasil. Essa gente parou. Não é mais crida, não é mais convidada, e etc. Parou. Então o que eu quero para mim, é que a minha vida estenda esse evangelho, essa palavra de Deus. Paulo, Timóteo, homens idôneos, outros e nós, até que cheguemos ao céu, até que nós estejamos de todo e completamente na presença daquele que nos salvou. Até lá, irmãos, que rompamos. Nenhuma coisa obstrua o nosso caminhar cristão até o fim. Agora Paulo diz: filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Meu irmão, quando Paulo falou isso, ele falou isso com duas certezas muito grandes. A primeira é a certeza da paternidade. Filho meu. Quando Paulo disse isso, ele estava lembrando dos tempos em que ali em Listra ele houvera avistado aquele moço, Timóteo crescera sob os ensinos veterotestamentários ministrados a ele por sua avó Lloyd e por sua mãe Eunice. No meu entendimento, Timóteo conhecia a Bíblia em termos veterotestamentários, antigos testamentários, mas ele ainda não houvera nascido de novo. Ele era aquele judeu educado, bem criado, bem doutrinado, bem ensinado, frequentador, não é? Quem sabe, da sinagoga, um camarada boníssimo. Toda mulher gostaria que sua filha casasse com um menino como Timóteo. Mas no meu entendimento, Timóteo se converteu quando Paulo chegou em Listra.
e ele curou aquele moço naquela porta da cidade, e houve um avivamento espiritual ali, e Paulo investiu naquele menino, e ele chamou aquele menino, como algumas vezes o fez, meu filho, filho meu, em termos espirituais. Então eu quero que nós chamemos para nós como homens essa realidade, que nós produzamos, que nós tenhamos filhos, gente que seja de fato crescida no reino de Deus a partir da nossa vida, da nossa ministração, da nossa oração, da nossa visitação, do nosso ensino. Meus irmãos, Paulo olhava para Timóteo, esse menino aí, ó, tem minha vida nele, esse menino aí, ó, tem minha doutrina nele, tem o evangelho pregado por mim, adentrado no seu coração. Então Paulo podia chamar para si esse elemento de paternidade com toda a ciência. Isso quer dizer produção. Então nós somos homens, e é mistério então que produzamos, é mistério então que nós tenhamos na igreja gente que possa dizer: eu fui abençoado por esse irmão, eu fui abençoado a partir da vida desse irmão. Há alguma realidade espiritual na minha vida, advinda da vida desse irmão. E ademais, muita gente pode estar no reino de Deus, gente que foi gerada espiritualmente por você. Você pregou o evangelho, meu irmão, você orou, você buscou vidas, você insistiu em falar de Cristo, e essa gente se converteu através de você. E você pode ter a mesma grandeza do apóstolo Paulo em poder dizer: filho meu. Olha que riqueza, irmão. Não havia em Paulo essa esterilidade. Paulo era alguém que produzia, um crente que produzia vidas, que produzia realidades espirituais altaneiras, edificação espiritual, um crente que fez volumes crescidos no reino de Deus. Então esse Paulo pôde dizer: filho meu, é lucro, é vida, é crescimento, é resultado para o reino. Agora, meus irmãos, por outro lado, quando Paulo diz filho meu, ele está dizendo de quê? De trabalho, porque filho dá trabalho. Até que Timóteo chegasse a essa realidade de toda a confiança do apóstolo, houve um trabalho assíduo desse apóstolo, houve um trabalho insistente desse apóstolo. Nós não podemos desanimar, irmãos. Há pessoas na igreja que chegam e de repente estão no aceso da batalha, crescendo e revelando frutos, às vezes inesperados. Mas há gente que dá muito trabalho. Filho dá trabalho. Então, quando Paulo diz assim, filho meu, ele certamente relembrou de todos os quesitos pertinentes ao preparo daquele jovem para o ministério. Uma vez ele disse assim: eu te deixei em Éfeso, moço, eu fui para a província de Tessalônica, para a Macedônia, e eu te deixei em Éfeso. Paulo deixou Timóteo em Éfeso, e lá em Éfeso, naquele instante, havia uma luta enorme de hereges e de pessoas contrárias ao Evangelho, e como que numa malvadez apostólica, ele deixou Timóteo ali. Por quê, Paulo? Ele queria que o menino criasse musculatura. Foi um treinamento. Eu já lhe ensinei. Você sabe das minhas cadeias, das minhas algemas, da minha pregação, dos meus sofrimentos. Agora você vai para Éfeso e lá vai ser parada dura para você. Mas eu sei, Timóteo, o que eu ministrei para você, e eu sei que você é capaz de resolver tudo aquilo lá em Éfeso. Meus irmãos, então Deus nos chama a que nós entendamos que há trabalho,
há trabalho para que nós formemos vidas, há investimentos da nossa parte, há tempo, há oração, há preparo teológico, há preparo bíblico, há toda uma gama que diz respeito a essa realidade, e nós não podemos nos furtar a isso. Então, quando Paulo diz, filho meu, ele está dizendo de um homem que faz acontecer, e de um homem que suporta o trabalho que essa coisa dá. Você é homem, você tem que fazer acontecer, você tem que ter filhos, você tem que ter produção no reino de Deus, você tem que ter frutos que apareçam. A sociedade, a igreja, o povo que lhe conhece deve ver na sua vida coisas que são vertidas e que abençoam a todos quantos delas se aproximam. Mas há trabalho, você não pode ser preguiçoso, homem preguiçoso no reino de Deus. Nós não podemos descansar nos líderes simplesmente e em outras realidades que possam nos favorecer. E Paulo diz, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, Timóteo já recebera de Paulo tudo quanto lhe era necessário para o desenvolvimento do ministério nos lugares para os quais Paulo lhe encaminhou. Timóteo já houvera recebido de Paulo todas as orientações, mas Paulo diz, olha moço, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Tudo que nós recebemos em termos teológicos, tudo que nós recebemos em termos bíblicos, tudo que nós recebemos em termos de crescimento espiritual, toda essa coisa não é substitutiva à graça do Senhor Jesus Cristo. Não é. O erro de muita gente é hospedar-se no seu conhecimento, é estribar-se na sua denominação, é confiar no caixa da sua igreja, é confiar na programação que a sua igreja realiza. O erro de muita gente é confiar em todas essas coisas, muitas delas boas, esquecer da graça de Cristo. Meus irmãos, esses dias eu disse na igreja, sabe como é que você deve ler a Bíblia? Como é que você deve ler a Bíblia? Como se fosse o primeiro dia. Como se fosse o primeiro dia em que você a abriu e a teve, melhor dizendo, diante dos seus olhos. Como é que deve ler a Bíblia, pastor? Como se fosse o primeiro dia. A Bíblia tem que produzir as emoções do primeiro dia. A oração, essa coisa tão abençoadora a nós, deve ser um elemento que nos emocione, como aconteceu no primeiro dia. Não perca as emoções do primeiro dia. Paulo disse a Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Timóteo, você conhece teologia, você conhece Moisés, você conhece a lei, você conhece os profetas, você conhece toda essa ministração que eu joguei sobre você. Você sabe todos esses elementos pertinentes à vida da igreja. Você conhece a eclesiástica que eu ensinei, a pneumatologia. Você conhece a escatologia que eu ministrei a você. Você conhece tudo que diz respeito à pessoa de Cristo em termos teológicos. Você conhece. Mas fortifica-te na graça de Cristo. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O pastor Emanuel, ele pode ler, ele pode estudar. Pastor Elvis pode ler, pode estudar, pode se preparar. Nós podemos ser homens capazes. Você pode se teologizar, você pode ter. Hoje há uma gama enorme de possibilidades de crescimento em termos de conhecimento bíblico. Mas fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Não esquece isso não, meu irmão. Não esquece isso não. Não deixe que nada roube de você
esse desejo por esse Cristo e pela graça que Ele revela. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Pode haver outra graça, porque Paulo diz: fortifique na graça que está em Cristo. Na graça que está em Cristo. Pode haver alguma coisa parecida com graça, alguma similaridade, alguma realidade dessa natureza, não é? Não vamos entrar nessa questão. Mas Paulo diz: fortifica-te na graça que está em Cristo. Timóteo, alguma coisa pode querer lhe encantar em termos espirituais, alguma coisa pode querer fazer com que você mude a rota, alguma coisa pode lhe encantar em termos de chamar a sua mente a atenção, alguma coisa pode querer atrair os seus olhos, alguma coisa pode lhe enfeitiçar em termos acadêmicos. Mas fortifica-te na graça que está em Cristo. Que está em Cristo. Por que Paulo deu esse endereço a Timóteo? Porque ele conhecia. Entenderam, irmãos? Paulo endereçou a Timóteo para uma realidade que ele conhecia. Fortifica-te na graça de Cristo, como quer dizendo: eu me fortaleço assim, Timóteo. Tudo que você viu em mim é decorrente do fato de eu ter me fortalecido na graça de Cristo. Então, quando eu digo para você, fortaleça-se na graça de Cristo, é porque eu conheço esse endereço. Conheço. Ele dizia isso com propriedade. Uma vez ele estava lá em Jerusalém, preso, na fortaleza de Antônia, e o Senhor Jesus se pôs junto a ele e disse: coragem, moço, porque do modo como deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que o faças em Roma. Dois amigos. O Senhor se pôs ao lado dele e disse: coragem, moço, você não vai ficar aqui. A presença de Jesus não causou estranheza ao apóstolo ali naquela prisão. Foi um amigo chegado que chegou naquela cela. Foi um amigo aproximado que se pôs junto a ele naquela prisão. Jesus não era para Paulo uma realidade distante. Paulo conhecia esse endereço. Por isso ele disse: Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Viu, moço? Eu conheço esse endereço. Pode ir. Fortifica-te na graça. Por que a graça fortalece, irmão? Por que a graça fortalece? A graça é uma vitamina. Olha para você ver: fortifica-te na graça. Vamos dizer? Fortifica-te na graça. Então a graça, ela insere força, ela imprime força. Por quê? Porque a graça faz a gente descansar. Descansar em Cristo. Sabe por quê? Olha aqui, irmão. Nós não estamos fazendo a salvação, nós não estamos lutando para produzir essa realidade que Cristo já fez. Ele disse na cruz, uma vez por todas: está consumado. Está consumado. A obra que nós fazemos aqui, irmão, não diz respeito ao fato que nós estamos fazendo por hoje. Nós não estamos fazendo por hoje o que Ele já fez. A obra que nós fazemos é culto. A obra que nós fazemos é isso que esse moço falou aqui há pouco no vídeo: é gratidão. Eu prego, não porque com isso eu esteja ajuntando realidades salvadoras, soteriológicas. Eu não estou ajuntando elementos que corroborarão com a minha salvação. Eu prego não por isso. Eu prego, irmãos, a palavra de Deus como elemento de gratidão ao Senhor. O seu trabalho é culto. O seu trabalho é culto. A sua oferta é culto. A sua oração é culto. A sua vida é culto.
A sua participação na igreja é culto. Você não está juntando elementos que lhe porão na presença de Deus. Você será posto na presença de Deus por Jesus Cristo, o seu Salvador. Ele nos apresentará. Ele nos apresentará, como disse Paulo aos Coríntios, de maneira irrepreensível. Ele nos apresentará. Eis aqui os filhos que tu me deste. Ele vai dizer isso para o Pai. Eis aqui os filhos que tu me deste. Então a gente prega, cultua, canta, aprende instrumento, dá oferta, dá dízimo, como culto ao Senhor. É culto, é gratidão. Você não está fazendo nada de salvação com esses atos que você tem feito. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A graça fortalece porque ela descansa. Já está feito, já está pronto. Então, Senhor, eu sirvo para quê? Se já está tudo pronto. Você serve para me cultuar, você serve para me adorar, você serve para pregar a minha palavra, você serve para estar comigo em culto. Há algumas seitas, não é, que pregam que você tem que fazer por onde para ser salvo, né? E essa gente anda cansada. Essa gente anda cansada. Nós confiamos na graça de Cristo. Então saia daqui nessa noite como um homem inteiramente cristão, convicto de que tudo foi feito por Jesus Cristo. E o que você está fazendo aqui é glorificar a Deus, é cultuar a Deus, é ser grato para com Ele. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É uma proximidade que Paulo põe diante de Timóteo. Timóteo, você pode ser próximo dele. Ele não é uma realidade distante. Ele não está nas estrelas, nas galáxias, longínquamente. Timóteo, você pode se aproximar dele. Isso é maravilhoso, irmãos. Ele espera que nós nos aproximemos dele, que nós o vejamos proximamente. Ele não é um Cristo longínquo, ele é um Cristo propíquo, ele é um Cristo da nossa casa, do nosso quarto, da nossa realidade de vida. Ele está conosco, meus irmãos. Paulo está dizendo, pode aproximar dele, Timóteo. Você tem todo o direito de se aproximar dele e de se fortalecer nele. Você não precisa subir o Everest. Você não precisa atravessar o oceano. É ali, no teu quarto, na tua casa. Fortaleça-te nele. Amém. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, você sabe quanto da graça está em Cristo Jesus? Você já pensou nisso? Nós podemos contar quantos de nós estamos aqui? A ciência diz que a Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas aproximadamente, essa nossa Via Láctea que o Senhor fez. Quanto da graça está em Jesus Cristo? Exatamente o que os números nunca dirão. Os números nunca dirão o quanto da graça Jesus Cristo hospeda. É infinito. Você vai ler na Bíblia muitas realidades enumeradas, você vai ler na Bíblia números multiplicados que dizem respeito a muita coisa, mas a graça em Cristo, ela estende-se a todos nós, ela toma o céu, ela toma os anjos, a vida, ela cobre o orbe, ela está nos hemisférios, ela está em cada país, os crentes todos a têm, e ela não acaba, não dilui-se. E Paulo diz: o que de minha parte ouviste, ministra. O que de minha parte
ouviste, ministra a homens idôneos para eles transmitirem a outros. Você sabe o que é isso? É o crescimento de todos. Olha que maravilha. Paulo, Timóteo, homens idôneos, outros e todos mais. Então o querer de Deus é que a igreja como um todo cresça. O querer de Deus é que nós todos cresçamos. Nós não vamos ser uniformes em termos de muita coisa, mas nós temos que crescer igualmente. Por isso você lê: estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, e línguas como que de fogo pousaram sobre todos. Sobre alguns? Não. Sobre todos. Sobre todos. Então, você não pode se excluir. Você tem que estar entre esses que têm crescido a partir da palavra de Deus, a partir de uma espiritualidade aguda e bíblica. Quando você termina de ler o Evangelho de Mateus, há uma tristeza muito grande, porque está escrito: os 11 se apresentaram na Galileia ao Senhor. Não eram 12? Mas naquele instante eram só 11. Um faltou, um não estava lá. Você está. Você não deve faltar. Você tem que crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. Você tem que estar entre esses todos. Isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos. Há uma fé comum, meus irmãos. Há uma fé comum. O que é a fé comum? Não é a fé que diz respeito à sua confiança no Senhor. A fé comum é aquilo que você crê. Você crê em Jesus Cristo como Salvador, você crê no Espírito Santo como pessoa da Trindade, você crê na Bíblia como palavra de Deus, você crê no sacrifício redentor de Jesus Cristo, você crê que Ele morreu, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, você crê que Ele foi assunto aos céus e você crê que Ele voltará. E o outro irmão crê igualmente, o outro também. Essa é a nossa fé comum. Paulo disse a Tito de uma fé comum. Nós hospedamos isso. Você olha para o irmão, ele não fala outra língua, ele é teologia que dispersa, que confunde. Ele tem essa fé abraçando-a e trazendo-a no seu peito. A fé que o homem tem em Cristo Jesus e que é de todos. Você entendeu, irmão? Nós podemos ter fés diferentes em termos de confiança. O irmão confia mais, o outro confia menos, quem sabe. Há essa realidade diferenciada em termos de confiança. Mas a nossa fé comum, ela é igual. Se eu perguntar aqui quantos creem que Jesus Cristo é o Salvador, todos. Quantos creem que Ele morreu na cruz e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia? Todos. Quantos creem que Ele foi assunto ao céu? Todos. Quantos creem que Ele voltará em glória? Todos. Quantos creem que o Espírito Santo nos selou quando nós fomos salvos? Todos. Essa fé nos é comum. Nós a abraçamos e nós vamos levá-la até o fim. Meus irmãos, quero concluir com essa fala que o apóstolo disse: o que de minha parte ouviste, transmite a homens fiéis e idôneos. Transmite a homens fiéis e idôneos. Vamos repetir? Transmite a homens fiéis e idôneos. Ainda há homens fiéis e idôneos. Nós olhamos para o mundo e vemos essa realidade macabra, vil, pecadora. Olhamos para o mundo e vemos essa desgraça instalada sob regência de Satanás, o príncipe deste mundo. Nós olhamos para o mundo e vemos uma mídia que quer levar os homens para a perdição. Nós olhamos para o mundo e vemos
uma desgraça assoladora em termos de pecados multiplicados. Mas eu quero dizer para você e para mim e para todos que há homens fiéis e idôneos nessa terra. Nunca deixou de existir. Enquanto Acabe e Jezabel levavam o povo de Deus para a idolatria e para os campos de Baal e seus altares, havia um homem chamado Elias, homem de Deus. E a Bíblia diz: nos dias do rei Herodes foi que apresentou-se ao povo de Israel um homem chamado João Batista. Eram os dias de Herodes. Herodes mau, Herodes pecador, completamente voltado para pecados mais hediondos e os mais vis. Mas no tempo de Herodes havia um homem chamado João Batista. Nos dias de hoje, quem são esses homens? Nós que estamos aqui, homens fiéis e idôneos. Nos tempos do século 21, em meio a toda essa crise social, em meio a toda essa avalanche de tantos pecados multiplicados, há homens fiéis e idôneos. E eu gostaria de apelar a você a que se incluísse nesse grupo. Homens fiéis e idôneos não são uma realidade estatística. Homens fiéis e idôneos não são uma realidade do passado. Homens fiéis e idôneos não são uma realidade de literaturas já vencidas pelo tempo. Homens fiéis e idôneos não são homens pura e simplesmente os que estão na Escritura. Homens fiéis e idôneos existem hoje no século 21, na era do zap, da informática e de toda a eletrônica. Homens fiéis e idôneos, há homens dessa natureza, e eu quero que nós nos incluamos entre eles. Eu quero que nós nos incluamos entre esses homens, irmãos. A necessidade do nosso tempo hoje é que encontremos homens fiéis e idôneos, que sejam cheios do Espírito Santo de Deus e amem o Senhor. É possível, pastor, homens fiéis e idôneos nesse tempo? É possível. A maldade se avolumava no planeta, agigantava-se no coração dos filhos dos homens. Mas Noé era homem justo em meio àquela geração pervertida e corrupta. Irmãos, vamos nos debruçar diante de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos pecadores, nós somos indignos, nós somos homens, nós somos gente. Vamos nos humilhar diante dele, vamos dizer: Senhor, faz de nós aqui homens fiéis e idôneos, nesse tempo de hoje, nesse tempo tão pecador, quando os homens perderam a vergonha. Homem é mulher, mulher virou homem, casamento de mulher com mulher, de homem com homem, drogas sem fim, violência sem conta. Meu Deus, em meio a essa vida toda atropelada pelo pecado, Senhor, nós queremos ser homens fiéis e idôneos. Nós não queremos que essa palavra seja uma palavra para tempos idos e passados. Essa palavra tem que funcionar hoje. Homens fiéis e idôneos hoje. Eu concluo mesmo dizendo: o conhecimento acadêmico e pedagógico é necessário. A ministração da palavra em termos acadêmicos. O elemento comportamental é ultra necessário. O nosso comportamento como homens de Deus tem que ser diferenciado. E a ministração espiritual que a cada um de nós dá à sua gente tem que acontecer a cada dia. Então, meu irmão, homens de Deus que crescem academicamente, comportamentalmente e espiritualmente. Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo. Você é essa luz? Você está incluído nessa palavra de Jesus?
Eu costumo dizer que há luzes que brilham 1000 watts, uma potência enorme, e há aquela luzinha de 40 watts, mas todas estão ligadas na mesma usina. Você pode não ser um homem como Billy Graham foi, como Spurgeon, como Paulo. Esses homens foram uma lâmpada de 1000 watts ou de mais, mas você é uma lâmpada igualmente ligada na usina de Deus. Você é 40 watts, mas você brilha os seus 40 watts. Você é 60, você brilha os seus 60 watts. Você é crente em Cristo, você está ligado na mesma usina, porque não existe meia salvação, não existe salvação em porcentagens inferiores. Você é tão salvo como Paulo, tão salvo como Billy Graham, tão salvo como Spurgeon, ainda que você tenha. Ainda que a sua lampinha atinja 40 pessoas ou 10, não tem problema, mas atinge. Há 40 pessoas, ou há 10, ou há 5 que são atingidas por você. Você não deixou de brilhar. Então você vai crescer academicamente, lendo a Bíblia, estudando a palavra, livros. Você vai crescer teologicamente. Você vai crescer comportamentalmente. Como é isso? Você vai se policiar pela palavra de Deus. Isso você vai crescer espiritualmente, pela oração. Irmão, não pode haver crescimento sem orar e sem a palavra. Não pode. Isso é engano. É a palavra e a oração. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Homens fiéis e idôneos estão aqui. Vamos dizer? Homens fiéis e idôneos estão aqui. Vamos ficar em pé. Eu pedi ao irmão para tocar, que eu tenho dificuldade de pregar com algum toque assim. Eu gosto de pregar. Vamos cantar um coro. Aleluia. Não sei se você conhece esse coro. Vamos de dó maior. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem tragar, eleva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mas aí você conhece. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha
Deus, nós somos homens com a natureza humana que o Senhor conhece que a gente tem, mas nós temos um desejo de ser homens fiéis e idôneos. Nós temos um desejo de ser homens que façam com que o teu reino expanda-se nessa terra. Nós queremos ver o Brasil mudado através de homens fiéis e idôneos que tu has de levantar, que tu tens levantado e que tu levantarás ainda mais. Homens fiéis e idôneos na pátria brasileira, entre os seus, nas tuas igrejas, na sociedade como um todo. Homens fiéis e idôneos, Senhor. Amém. Parecidos com Jesus. Amém. Cheios do Espírito Santo. Amém. Proclamadores do Evangelho. Amém. Faz isso em nome de Jesus. Pode agendar.